Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos tirar dúvidas sobre CDB e Tesouro Selic. Eu recebi uma pergunta com a seguinte mensagem: qual seria a diferença entre deixar no CDB e no Tesouro Selic, ambos com liquidez diária? Essa foi a pergunta que eu recebi, respondi para a pessoa, mas resolvi compartilhar também com vocês, que eu acredito que pode ser uma dúvida, principalmente para quem está começando. Como que eu vou escolher um ou outro? Então, eu trouxe 3 principais pontos que tem que ser observado entre um e outro, e também vou compartilhar com vocês uma simulação que vocês também podem realizar aí no seu ambiente, da sua casa, do seu trabalho, sem problema algum. E assim vai te dar mais bases para essa sua escolha, combinado? Convido a se inscrever no canal, a curtir, comentar, deixar suas dúvidas, e isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que essa informação atinja aquelas pessoas que estão buscando, procurando, mas ainda não localizou, tá bom? Vamos lá? Primeiro, antes da gente fazer a simulação, eu quero trazer esses 3 pontos que é importante observar na hora de eu investir ou num CDB ou num Tesouro Selic, tudo bem? Se a gente for pensar friamente, ambos têm o mesmo rendimento a princípio. O principal ponto que eu tenho que observar, independente do retorno, é a questão da liquidez. Ou seja, se ele tem liquidez diária, eu posso resgatar a qualquer momento. Porém, no Tesouro Selic, quando eu solicito o resgate, por exemplo, hoje, eu só vou receber ele lá na conta da corretora ou na minha conta corrente no dia seguinte, que é o que a gente chama de D+1. Tudo bem? Quando eu invisto num CDB com liquidez diária, ao solicitar o resgate, eu já tenho ele disponível na minha conta hoje, certo? Então, só analise aí as corretoras que você investe, para que você tenha essa visão também de qual que é o prazo limite aí durante o dia. Mas essa é a primeira diferença entre Tesouro Selic e um CDB de liquidez diária. Tesouro Selic, se você precisar do dinheiro hoje, você não vai conseguir receber, vai ter que esperar pelo menos um dia. Combinado? Uma outra questão que é importante eu observar é quanto ao risco. Todos os investimentos têm risco. E aí eu tenho um risco privado, que é um CDB, e tem um risco público, que é o Tesouro Selic. Risco privado da instituição quebrar, da instituição não pagar meu recurso financeiro. E para mitigar um pouquinho esse risco, a gente tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que me cobre, em caso de quebra dessa instituição, até 250 mil. Ou seja, se ela quebrar, eu tenho essa garantia. Porém, eu tenho que lembrar e pensar que o FGC também é uma entidade privada. Então, a gente tem que saber que ele vai sim me garantir, desde que ele tenha recursos suficientes para pagar todo mundo. Tudo bem? Então, quando eu for escolher um CDB, dar preferência para aquelas instituições, eu já compartilhei aqui em vídeos como você escolher uma instituição através do rating dela, que dá um ok quanto que é a forma de pagamento dela, se ela é uma boa pagadora ou não. Já compartilhei também um vídeo aqui falando sobre o Banco Data, que copila as informações das instituições, como que ela está de lucro, prejuízo. Então, opte por companhias que tenham um bom rating, que tenham bom índice aí de lucratividade, até porque é uma instituição financeira, vamos pensar que ela tem que ter um lucro. Então, sempre se atente a esses aspectos, combinado? Quanto a risco público, o nosso risco enquanto Tesouro Selic é o governo, ou seja, do governo não pagar aquele título público. Porém, a gente sabe que quem que gere, quem que faz com que o dinheiro apareça no Brasil?
É o próprio Tesouro. Então, caso ele veja que não tenha condições de pagar, ele pode imprimir novas moedas, o que faz aí também com que a Selic, a inflação aumente, porém é possível. Então, entre um e o outro, o risco do Tesouro, ele é menor do que um título privado. Tudo bem? Combinado até aqui? Mais um outro aspecto que eu tenho que levar em conta. Um CDB com liquidez diária tem imposto de renda. Um Tesouro Selic também tem imposto de renda. Quanto mais tempo você ficar, menos você vai pagar de imposto. Ambos têm a mesma tabela, a mesma opção ali, não tem diferenciação. O que vai diferenciar? No Tesouro Selic, eu tenho a taxa da B3. O que é essa taxa? Que é o 0,25% ao ano que eu pago para usar a plataforma da B3. O que seria essa plataforma? É basicamente para fazer o registro daquilo que eu comprei, daquilo que eu vendi, quanto que eu tenho de título, qual que é a taxa que eu contratei. Então, por usar essa plataforma, então o Tesouro faz uso dessa plataforma, eu pago esse 0,25. E aí eu tenho acesso a todos os valores, a tudo que eu comprei, vendi dentro dessa plataforma. Essa plataforma da B3, basicamente, ela é utilizada para as ações, para os derivativos. Então, eu uso essa mesma plataforma. Tudo bem? Ela já foi 0,30, caiu esse ano para 0,25 e vamos torcer aí que quanto mais pessoas utilizando, a gente também consiga reduzir mais para frente essa taxa. O CDB não tem taxa alguma, é apenas o imposto de renda. Então, são esses os três principais aspectos que tenho que avaliar entre um CDB 100% CDI e um Tesouro Selic. Combinado? Vamos para a simulação, para a prática. Vamos compartilhar aqui uma tela com vocês. Aí, que eu vou achar minha tela, eu não achei. Cadê minha tela? Agora sim. Vamos compartilhar. Eu entrei aqui no site do Tesouro Direto. Então, vocês podem entrar e fazer a simulação. Combinado? Então, aqui, basicamente, no site, eu vou aqui em simulador. Vamos abrir, vou fazer junto com vocês. E aqui eu já escolhi o meu título, eu posso fazer vários tipos de simulação. E aí ele vai trazer, eu tenho pré-fixados, pós-fixados, a gente vai fazer essa simulação com o Tesouro Selic. Ele vai pensar aqui para nos ajudar. E aqui você pode até, para quem está começando, usar isso aqui como um direcionador, uma ideia de como que vai funcionar, se eu ficar até o final, se não. Então, vamos aguardar. Ele abriu aqui. Quanto quero investir hoje? Eu não estou preocupada lá no momento, no futuro. Vamos simular com R$1.000, porque é um número mais fácil da gente visualizar. Não vou fazer aporte mensal, é só esse valor. Então, aqui ele já traz uma primeira informação. Se a gente só vir aqui e fazer essa simulação, a gente vai falar, nossa, Tesouro Selic rende mais que tudo. Porém, a gente tem que ajustar os parâmetros que ele apresenta. Vamos primeiro alterar os parâmetros para a gente ter uma comparabilidade correta. Então, o que ele vem aqui e traz já algumas coisas. O CDB, ele está colocando aqui 82%. Então, como a gente vai fazer uma simulação com 100%, a gente tem que alterar aqui para 100%. Os demais parâmetros não vou alterar aqui, porque não é o objetivo desse momento, mas a gente vai alterar principalmente esse aspecto aqui do CDB, que é o que a gente quer simular aqui, combinado? Aplicar novos parâmetros. Então, aqui é o que a gente tem. Se eu aplicar nesse título com liquidez diária,
Mesmo ficando até o final, o que ele vai me dar? Um valor bruto de 1.380, vou pagar R$ 57 de imposto de renda, vou ter a taxa lá da B3, lembra que a gente falou? De R$ 15. Eu vou ter um valor líquido na minha conta, no meu bolso, de 1.305, que é o que ele apresenta aqui do lado, 1.305,26. Quando a gente vai olhar o CDB, eu tenho líquido 1.321,59. Ou seja, o CDB com liquidez diária 100% rende mais que o título Selic, basicamente por conta da taxa da B3. Então, se a gente fosse somar 1.305 à taxa da B3, daria 1.320. Estariam bem próximos um ao outro. Tudo bem? Então, qual que é o objetivo aqui mostrar? Que eles são próximos. O CDB 100%, por não ter a taxa da B3, acaba rendendo um pouquinho mais. Porém, eu tenho que avaliar aquelas outras premissas. O risco daquela instituição que eu estou investindo versus o risco do título público, né, do governo, e a questão também da liquidez. Se eu precisar usar o dinheiro hoje, com o Tesouro Selic, por exemplo, eu não vou conseguir, só vou conseguir amanhã. Ficou claro? Ficou com dúvidas? Ajudou a entender um pouquinho mais, a ter essa visão entre um e outro? Então, ambos eu posso utilizar aí para minha reserva estratégica e fazer com que eu tenha aí esse mix, essa diversificação e não tá também só concentrado. Então, façam boas escolhas dos seus investimentos, seja CDB, seja Tesouro Direto, vou ampliar aqui, e que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Obrigada a quem me perguntou da dúvida, e assim a gente pode auxiliar mais pessoas. Te espero no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.